Então, imagina que Jane, ela fez aqui um esforço. Então, Jane é a pessoa que, o decisor aqui, né? Você, o Jane, fez um esforço para analisar suas atitudes em relação a esses 4 resultados. Qual é que ela prefere? Qual é que ela prefere em segundo? Qual é que ela prefere em terceiro? Qual é que ela prefere em quarto? E ela chegou a essa ordem, né? Ela prefere ter a casa e ainda assim os $100, ou seja, ela prefere que a casa não queime, né? E ela não faça o seguro, mas ela prefere, em segundo lugar, ter a casa $0, ou seja, que a casa não queime e ela faça o seguro, né? Ela prefere fazer o seguro e a casa não queimar do que ela fazer o seguro e a casa queimar, né? Aqui no caso ela teria 100 casa e ela teria $100.000, né? Por quê? Porque ela vai ter que comprar outra casa, etc, etc. E por último, ela prefere não fazer o seguro e a casa queimar, porque ela vai ficar com o dinheiro do seguro, né? $100, mas ela vai ficar sem casa, né? Então, o primeiro resultado, casa mais $100, pode ser considerado um mundo possível, né? Esses aqui são 4 mundos possíveis, que é exatamente semelhante aos outros 3, exceto pela condição da casa e pela quantia de dinheiro, né? Então, resultados nesse sentido, eles são abrangentes. Eles incluem muito mais do que a gente está dizendo, a gente está mencionando diretamente na teoria da decisão. A gente supõe que o resto, tudo mais, é igual, né? Se mantém estável. Naturalmente, a classificação desses resultados é subjetiva, né? Então, somente esses dois aqui, né? Certamente o primeiro e o quarto, para a maioria das pessoas racionais, elas vão estar nessa ordem, né? A não ser que você detecte sua casa e também não ligue para dinheiro, etc. Mas algumas pessoas podem preferir que a casa queime, né? E pegar o dinheiro do seguro. Acontece, né? Às vezes as pessoas fazem incêndios criminosos nesse sentido, para pegar o dinheiro do seguro. Então, para cada tomador de decisão, essa ordem vai ser diferente, né? E a ordem aqui adequada é aquela que realmente reflete as atitudes do tomador de decisão em relação aos resultados, tá? Então, como eu disse, na maioria dos casos, a gente não vai fazer uma valoração sobre se as preferências do tomador de decisão são racionais, a não ser para alguns determinados casos que diz respeito à estrutura das preferências, não preferências substantivas específicas, tá? Então, para medir o valor do resultado, conforme percebido pelo tomador de decisão, é conveniente atribuir números. Pode atribuir números que, em teoria da decisão, geralmente são chamados de utilidades, né? Para evitar algumas confusões, né, já que o conceito de utilidade é um pouquinho mais complexo do que isso, vamos falar por enquanto só em valor. A gente pode atribuir números, então a gente pode dizer aqui que esse aqui, né, na ordem aqui de Jane, esse resultado tem valor 4, esse tem valor 3, esse tem valor 2, esse tem valor 1. Então esse aqui, ela prefere esse em relação a esse em relação a esse em relação a esse, né? Então, o valor ele pode ser medido usando diferentes escalas, como escalas ordinais, como é o caso dessa que eu acabei de fazer aqui agora, e escalas cardinais, né? Então, uma escala ordinal, ela não diz nada em relação a essas preferências, a não ser a ordem, né? Que essa daqui é a mais preferida, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira, essa aqui é a quarta. Mas ela não diz quão mais uma pessoa prefere um resultado em relação ao outro, né? Não quer dizer que ela prefere casa e $100 2 vezes mais do que ela prefere nenhuma casa e $100.000 ou 4 vezes mais do que esse, né? Aqui simplesmente é uma ordem, porque isso aqui é uma escala ordinal. Então, os números meramente refletem a classificação qualitativa dos resultados. Nenhuma informação quantitativa sobre a distância de valor é refletida, né? Então, não estou dizendo aqui, como eu disse, que ter a casa e mais $100 é 4 vezes melhor do que não ter a casa e ter $100, certo? Então, vamos observar aqui, nessa figura aqui, essas 4 escalas, né? Tem a escala original aqui, escala A, escala B, escala C. Aqui é o melhor resultado, o segundo, o terceiro e o quarto. Perceba que a escala A, B e C, elas
preservam a ordem entre os resultados em relação à escala original. Isso mostra que elas são escalas equivalentes do ponto de vista ordinal, né? Porque do ponto de vista ordinal não importa eu usar, não faz diferença eu usar qualquer um desses números, né? Porque você percebe, qual é o menor número aqui? É esse, né? Qual é o menor número aqui? É esse. Qual é o menor número aqui? É esse. E o menor número aqui é esse. Qual é o segundo menor? Aqui, esse. Qual é o segundo menor? Esse. Qual é o segundo menor? Esse. Qual é o segundo menor aqui? Esse. Esses dois são negativos, então o menos 378 é maior que menos 504. O terceiro menor é esse. Terceiro menor. Terceiro menor. Terceiro menor. E o maior de todos é esse e esse aqui. 767 é o único positivo desses aqui. 100 é maior do que 98, 97, 92. 4 é maior que 3, que 2, que 1. E 10 é maior que 4, que 1 e menos 100. Então, são 4 escalas aqui que são equivalentes do ponto de vista ordinal, porque elas preservam a mesma ordem, né? Então, se o princípio de teoria da decisão que eu estou usando, ele se aplicar a escalas ordinais, essas 4 formalizações são igualmente boas, tá? Então, os matemáticos, eles expressam esse fato, né? Dizendo que escalas ordinais são invariantes em relação a transformações monótonas positivas. Então, eu posso aplicar qualquer função na escala original para gerar uma nova escala, desde que a função, o resultado de aplicar a função a x, né, a determinado resultado, ele vai ser maior do que o resultado de aplicar a função a y, se somente se x for maior que y, né? Então, numa escala ordinal, eu posso aplicar qualquer função, desde que ela mantenha uma ordem, basicamente isso, né? Então, vamos pegar aqui a escala original, vamos dizer que meu x é 10 e meu y é 4. Eu apliquei aqui alguma função e tive 4 e 3. Então, 4 é maior que 3 se somente se 10 for maior que 4, né? Então, eu estou preservando a mesma ordem, tá? Acho que é bem intuitiva essa noção, né? Então, eu não vou nem entrar muito no caso, mas aqui a gente pode ver aqui, ó, no caso dessa outra escala aqui, várias escalas aqui. Peraí que eu quero aumentar esse aqui que está muito pequeno. A área não está aumentando. Tá, acho que dá para ver, né? Aqui no caso, gente, aqui tem a escala A, B e C, e aqui tem a D, E e F, né? Então, vamos ver aqui a D, ó. A D, ele não preserva a mesma ordem da escala original, porque veja, 10 é maior que 4, porém 8 não é maior que 9, né? Ou seja, essa escala aqui é ordinalmente diferente da original. Mesma coisa para E. 10 é maior que 4, mas é falso que menos 60 seja maior que menos 50. Então aqui também são escalas diferentes. Na escala F, 10 é maior que 4, se somente... E realmente, esse 100 é maior que 90. Mas se eu for pegar aqui, 1 é maior do que menos 100 e 80 não é maior que 80. Então, essas 3 escalas aqui do canto, elas não preservam a mesma ordem das 2 primeiras, das 4 primeiras, né? Então, elas não são ordinalmente equivalentes, tá? Então, essas são escalas ordinais. Existem escalas cardinais em que não só a ordem, mas as quantidades envolvidas importam. E tem 2 tipos de escalas cardinais, que são escalas de intervalo e escalas de razão, tá? Numa escala de intervalo, ela reflete não só a ordem, mas a diferença entre cada resultado, né? Eu prefiro esse mais do que esse, a mesma magnitude que eu prefiro esse mais do que esse.
porque a diferença entre os dois intervalos é igual, é 1. Né? Então, a escala de intervalo ela vai medir não só a ordem, mas a magnitude das distâncias entre os resultados. Né? Então, vamos supor para fins ilustrativos que a escala F, essa daqui, é uma escala de intervalo. Né? Seria então correto concluir que a diferença de valor entre o melhor e o segundo melhor resultado, que é 10, é exatamente a mesma diferença de valor entre o segundo e o terceiro, que é 10 também, certo? Além disso, a diferença entre o melhor e o pior resultado, que é 20, é o dobro da diferença entre o melhor e o segundo melhor. Né? Então, nesse caso, a escala F não seria equivalente à escala E do ponto de vista se as duas fossem uma escala de intervalo. Por quê? Porque a diferença na escala F entre o terceiro e o quarto é de 0. É o terceiro menor e o quarto maior. E a diferença na escala E do terceiro menor para o quarto menor é de 10. Né? Aqui é o terceiro, aqui é o menor, né? E aqui é o maior. E aqui é o maior, aqui é o menor. Né? Então, elas não são equivalentes do ponto de vista de intervalo. Né? Então, para ilustrar aqui de uma maneira acho que mais intuitiva que tipo de informação é representada na escala de intervalo, considere duas escalas de intervalo bem utilizadas, que são a medição de grau em graus Celsius e a medição de grau em graus Fahrenheit. Então, ambas as escalas refletem com precisão as diferenças de temperatura. E qualquer temperatura medida em uma escala pode ser facilmente transformada em outra, né? Então, a fórmula para você transformar Fahrenheit em Celsius é 1,8 vezes... Vou transformar Celsius em Fahrenheit aqui, né? Então, você pega seu grau Celsius, né? Multiplica por 1,8 e depois toma com 32. Para transformar Fahrenheit em Celsius, né? Simplesmente você vai diminuir 32 e depois multiplicar por 1,8. É assim que você transforma uma escala em outra, né? Então, como ilustração de como uma escala Fahrenheit pode ser transformada na escala de Celsius, vamos ver aqui essa tabela aqui, né? Tabela de graus. Temperatura em Los Angeles, Tóquio, Paris, Cambridge, na Inglaterra, Nova York e Estocolmo, em Fahrenheit e em Celsius. Tá? Então, aqui simplesmente está aplicando aquelas fórmulas e tal. Né? Então, o 32 Fahrenheit é o 0 Celsius. O 0 Fahrenheit é quase menos 40 Celsius. É bem frio. Então, aqui, elas mostram a temperatura em várias cidades em dia ensolarado, vários anos atrás. Né? Então, ao observar a tabela, um erro comum é você pensar que a temperatura em Tóquio, vamos dizer aqui em Fahrenheit, é o dobro da temperatura em Nova York. Não faz sentido falar isso, tá, gente? Porque a escala de intervalo, ela só traz informação sobre a distância entre as temperaturas. Aqui no caso, que a distância é 32. A distância entre 32 e 64 vai ser a mesma que entre 64 e 96. Mas você não consegue fazer relação sobre dobro, sobre esse tipo de coisa. Por quê? Perceba, se essa temperatura aqui fosse o dobro dessa, a temperatura equivalente em Celsius teria que ser o dobro dessa. E não é. O dobro de 0 não é 17,8. Né? Então, isso não faz sentido, tá? Quer dizer só isso, como eu estava dizendo, que essa unidade aqui para cá, esse intervalo, ele equivale a 32, de modo que se eu tivesse outra temperatura aqui, que seria 32 mais 96, esse intervalo 32 vai ser o mesmo desse, de modo que se eu tivesse aqui 70, aqui vai ficar difícil fazer a conta, né? 35,6 vai ser exatamente esse intervalo, vai ser o mesmo intervalo desse, né? E isso daqui vai ser equivalente a isso, tá? Então, a escala de intervalos só consegue notar coisas em relação de intervalo, tá? Então,
em terminologia matemática, escalas de intervalo são invariantes em relação a transformações lineares, né? Não toda transformação monotônica, mas apenas transformações lineares positivas. Então, isso indica que qualquer escala de intervalo pode ser transformada multiplicando por um número, né? Como é no caso aqui, né? Multiplicando por um número e depois somando o outro. Então, uma escala de intervalo ela pode ser transformada em outra escala equivalente multiplicando por um número e somando o outro. Tá? Isso é diferente das escalas chamadas escalas de razão. Né? Uma escala de razão, ela reflete com precisão as razões, ou seja, a noção de dobro, metade. Né? Por exemplo, massa, comprimento e tempo são todas entidades que podem ser medidas, que são medidas em escala de razão. Né? Então, se eu tenho 20 libras, é 9 quilos. Isso é o dobro de 10 libras, que é 4,5 kg. Então, aqui a escala, a noção de quilo, ela coloca... ela traz mais informação do que a noção de grau. Por quê, gente? Porque a noção de grau, quando você pega a noção de grau, no caso do Celsius, simplesmente você pega a temperatura que a água evapora, a temperatura que a água congela, e escolhe qualquer... Vamos dividir aqui entre um e outro em 100. Certo? É assim que você faz a escala. Poderia ser 200, poderia ser em 1000, poderia ser em 5. Certo? E a escala Fahrenheit, ele escolhe outro intervalo. Eu acho que é quando uma mistura de água com sal, não sei o que lá, congela, é o 0. E o 100 eu nem sei o que é. Tá? Não sei nem se é algo a evaporar também. Né? Então, essas escalas de intervalo, elas são feitas a partir de intervalos. Por isso que elas só captam informações sobre intervalos e não sobre razões, sobre dobro, metade. No caso do quilo, não. No caso do quilo, você pega não só 20 quilos, a diferença entre 20 quilos e 10 e 0 é a mesma, como 20 libras é o dobro de 10 libras, do mesmo modo que 9 quilos é o dobro de 4,5 kg. Então, formalmente falando, uma escala de razão ela só pode ser transformada em outra, ela admite menos transformações, simplesmente multiplicando. Né? Então, perceba, no caso de escalas ordinais, eu posso fazer qualquer função monótona positiva. No caso das escalas de intervalos, eu transformo uma em outra multiplicando por um número e somando outro. E no caso da escala de razão, eu só posso transformar multiplicando por um número. Então, não é bem isso aqui, tá? Mas é quase isso. Uma libra é mais ou menos meio quilo. É um pouquinho menos. Né? Mas aqui eu estou só simplesmente multiplicando por um número. Acho que é 400 gramas e alguma coisa, tá? 450 gramas, eu acho. Então aqui eu só multiplico. Mesma coisa para segundos, mesma coisa para uma semana. Uma quinzena é o dobro de uma semana. Uma semana é 7 vezes mais do que um dia. Aqui também eu estou simplesmente multiplicando. São escalas de razão. Então vamos ver aqui um exemplo. Aqui, vamos dizer que essas escalas aqui sejam escalas de razão. Né? Então elas têm aqui bastante informação. E aqui essa escala G e a escala I são equivalentes. Por quê? Porque a escala G ela pode ser obtida a partir da escala I simplesmente multiplicando por 5. 8 vezes 5, 40. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 5, 10. Então, elas são escalas de razão equivalentes. Tá? Já a escala H, ela não é uma escala de razão equivalente a G. Né? E aqui eu não estou... Perceba aqui que aqui eu estou multiplicando por 10 e somando 10. Não estou simplesmente multiplicando por 10. Né? Então aqui é 40 vezes 10 mais 10, 410. 30 vezes 10 mais 10, 310. 20 vezes 10 mais 10, 210. 10 vezes 10 mais 10, 110. Então, a G e a H são equivalentes enquanto escalas de intervalo, mas não enquanto escalas de razão. Tá? Porque você pode perguntar, né? Por que a gente
por que que a teoria de decisão fica se pegando a coisas tão estranhas como esses tipos de escala? É simplesmente porque preferência não tem um número natural que você simplesmente mede, né? Você vai tomar alguns pontos e vai ter que simplesmente estipular números, né? E você tem que saber o quanto seus dados te permitem estipular mais informação ou menos informação. Será que seus dados simplesmente te permite estipular que para o sujeito ele prefere A em relação a B, B em relação a C, C em relação a D? Ou será que você consegue dizer, seus dados te permitem estipular que o sujeito prefere A 2 vezes mais do que B, né? Então, por isso que você precisa ter esses diferentes tipos de escala, porque você pode ter mais dados ou menos dados, e aí você precisa saber até que ponto você pode fazer estipulação numa formalização, para você não fazer uma formalização que seja razoável, né? Dados os dados que você tem, tá bom?